Agro Record News. Oferecimento. Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Oi, bom dia para você. O Agro Record News está no ar, então continua comigo. O valor da cenoura fechou 2023 com 50% de variação no Distrito Federal. Os dados são do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA do IBGE. Normalmente, liderança é algo que se comemora, mas no caso da inflação, preocupa. O Distrito Federal liderou as unidades da federação com a maior inflação acumulada do ano passado, com 5,5%. Passagens aéreas e plano de saúde foram alguns dos responsáveis. Para os produtores rurais, teve hortifruti que puxou bem o IPCA. E um dos vilões deste resultado da inflação no Distrito Federal está aqui, a cenoura. De acordo com o IPCA 15, o aumento do tubérculo de 2022 para 2023 foi de mais de 50%, sendo que na medição anterior houve uma queda de 3%. E se engana que é só quem compra o tubérculo no mercado é que acaba afetado por esse aumento. O produtor também foi impactado pelo custo de produção. O forte aumento do preço da cenoura em 2023 determinado pela demanda e oferta, né? A oferta teve problema, especialmente em função do clima, né? As chuvas fortes tendem a comprometer a qualidade do produto e a própria quantidade produzida, né? E nós tivemos, né, no entorno de Brasília, uma das regiões mais importantes de produção de cenoura, um clima não tão favorável à cultura. Mas claro que quando a gente olha o aumento do preço tão forte em 2023, é que tinha uma base de preço muito baixa em 2022, né? O preço da cenoura em 2022, né, eu diria que não cobriu o custo de produção, né? E claro, né, isso acaba levando os produtores a também diminuir a produção, né, e com isso os preços tendem a subir. Luciano começou a produzir cenouras há pouco mais de 2 anos. Com 10 hectares de área plantada, ele já chegou a colher 10 mil caixas por dia. E com o prejuízo e a redução da colheita, teve que passar o custo ao consumidor. Devido aos fatores climáticos, diminuição de área, aumento de custo, tanto na parte de defensivo, elevou muito o custo, em 40% para o produtor, porque isso representa diretamente na produção da cenoura, que consequentemente aumenta lá também no custo final. Outro fator que contribuiu para o aumento dos custos na propriedade do Luciano foi a mão de obra. Com pouca gente para trabalhar, a saída para a colheita foi investir em maquinário, uma alternativa mais cara. O problema da mão de obra acontece, os pessoal e são mais capacitados nessa área de cenoura, eles sempre estão trabalhando em fazenda mais grande. Como nós somos pequenos produtores, nós estamos começando agora. Segundo a Central de Abastecimento do Distrito Federal, a CEASA, a média do quilo da cenoura vendida pelos produtores é de R$ 4,75. Mas no mercado, o preço encontrado pelo consumidor chega a ser maior que o dobro. Com a virada do ano e o aumento das chuvas, a tendência é que os preços, tanto para o produtor quanto para o consumidor, continuem estáveis. Vocês estão vendo aí, tá bonita e tudo, mas aí ninguém sabe, e tá debaixo do chão, debaixo da terra, ninguém sabe, né? Tá tudo bonito, a sanidade boa, tudo certinho, mas é isso aí. Embaixo a gente não sabe, e tem, só vai saber onde a gente meteu o farão nela para tirar, para saber, e realmente vai estar embaixo. No período de entre-safra, o preço da banana fica bem mais caro. Dependendo da variedade, o valor do quilo passa dos R$10. O quilo da banana prata neste verdurão está a R$ 9,99. Já a banana da terra sai por R$ 10,99. É a primeira vez que o Alexandre vende banana com preço tão alto. Bem diferente da expressão popular, vender a preço de banana. Esse valor nunca chegou, tá muito caro e até que assim, se brincava preço de banana, agora não está tendo mais essa brincadeira de preço de banana não, o preço ficou realmente muito alto. Para
saber a realidade no campo, a nossa equipe de reportagem foi até uma plantação em Anápolis, maior município produtor da fruta em Goiás. O Marcos Antônio trabalha com a banana da variedade prata há mais de 20 anos nas regiões de Interlândia e Sousânia. Atualmente está com 250 hectares cultivados, mas olhando assim, a gente percebe que os pés não estão carregados. A principal pergunta é qual o motivo da banana estar com preço nas alturas. Que nós estamos num período de entre safra e o ano passado foi um período muito crítico de chuva para nós. E nossa região aqui, para Anápolis, Goiás, que é uma região que 95% das nossas lavouras são de sequeiro, depende da chuva. Então nós vem no período crítico de chuva e sempre essa época é uma entre safra. E também as importações de outros estados, de projeto de irrigação, também teve muito declínio com questão de custo de irrigação, água cara, manejo não conseguiu produzir o suficiente. Quem tem banana para vender pode comemorar. O quilo na roça está em torno de R$ 4,00, enquanto no período da safra o valor médio fica entre R$ 1,50 a R$ 2,00. Esse ano está um ano bem atípico, está bem atípico dos outros anos. Nunca que eu mexo com banana há 20 anos, nunca vendi banana a esse preço hoje na fazenda. Pessoal, tem até uma curiosidade que em outras culturas, como soja, milho, é preciso ter muita chuva. Nós estamos no período de chuva e não está tendo banana por aqui. Por quê, Marco? O que acontece? A banana precisa de ter água e chuva para ela começar a formar. Ela forma o seu cacho e é uma emissão de cacho. A partir da emissão do cacho, ela vai estar 6 meses para frente, ponto de colheita. Então você vai pegando agora que nós começamos a chuva em novembro, dezembro, o período de reprodução dela que vai emitir cacho vai ser máximo agora, fevereiro, março, abril. São os períodos que mais vai emitir cacho. Aí você joga 6 meses para frente, que é o período da nossa safra. Segundo o IBGE, no ano passado a estimativa é que a produção goiana chegasse a 197.369 toneladas, numa área plantada de 12.888 hectares. A produtividade média deve ter ficado na casa dos mais de 15 mil quilos por hectare. Com esse resultado, Goiás se consolida como o 9º estado produtor da fruta no Brasil. A banana é a fruta mais consumida no mundo. Para se ter uma ideia, é cultivada em 125 países. No Brasil não é diferente. De norte a sul, o brasileiro consome mesmo banana. De acordo com o IBGE, por ano, cada brasileiro consome em média 25 quilos dessa fruta. Estamos na entre-safra e as projeções mostram como deve ficar o período entre junho e novembro, época de maior produção de bananas na região centro-oeste. A gente espera que, como os custos subiu muito, adubação, mão de obra, óleo diesel, defensivo subiu muito, a gente espera que mantenha pelo menos o mesmo preço da safra do ano passado. Mesmo com os efeitos do El Niño e com o alto preço da banana, a expectativa é de uma boa produção em todo o estado de Goiás para este ano. E a exportação de banana caiu 48% no ano passado. Um dos motivos é a crise econômica da Argentina. As exportações brasileiras de banana fecharam em queda, tanto em volume quanto em receita em 2023. A quantidade total exportada foi de 56 mil toneladas, 48% abaixo do registrado em 2022. A receita ficou em 56 milhões de toneladas, um recuo de 50%. Segundo o CPEA, isso ocorreu porque, apesar da alta dos envios à União Europeia, foram mandadas menos frutas ao Mercosul, o maior destino da banana brasileira. O volume enviado à União Europeia foi de quase 9 mil toneladas, aumento de 45% no comparativo com o ano anterior. Já para o bloco sul-americano, os embarques totalizaram 44 mil toneladas. Isso significa uma retração de 40%. Segundo pesquisadores, a diminuição dos envios para o bloco tem muito a ver com a crise econômica na Argentina, um dos principais importadores que reduziu seu poder de compra e atrasou os pagamentos, o que desmotivou os exportadores brasileiros. Frutas cítricas e algumas hortaliças estão mais em conta e o motivo foram as chuvas que ajudaram no desenvolvimento dessas culturas. E quanto mais oferta, menor o preço, não é mesmo? Confira agora na reportagem de Maíra Guedes.
Dias mais longos, altas temperaturas e chuvas rápidas e fortes. Aqui no Brasil, o verão é assim. Uma estação esperada por muitos, principalmente por quem depende do campo. É nessa época que muitos agricultores aproveitam para investir em culturas que se adaptam a essas características. Então, as frutas da estação, elas são alimentos mais antioxidantes, né? Contém vitamina A, C, E, alguns minerais como zinco, selênio, magnésio, dentre outros potenciais, né? São consideradas as frutas da estação porque elas têm o crescimento delas é mais fácil, né? A adição de agrotóxicos também nelas é menor por ser mais fácil, né? Elas estarem crescendo nessa época. As frutas da estação são aquelas mais cítricas: abacaxi, acerola, limão, laranja, maracujá. Também entram na lista abacate, goiaba e manga. Além da questão dos agrotóxicos, elas estão mais disponíveis no mercado de forma mais acessível, né? É a lei da oferta. Quanto mais frutas no mercado naquela época, mais acessível para a gente. E isso significa que ela pode ser até alguns alimentos, é uma época que consideramos que o orgânico, né, esteja mais disponível. Então, a gente precisa se basear nisso. Quais são as frutas da época? Inclusive, até no portal do Ceasa a gente sempre posta, né? Essa semana nós temos tal fruta em alta, ou seja, aquela fruta ela tem menos adição de agrotóxico, está mais disponível para a gente de forma natural, né? Verduras e legumes também entram na lista, como alface, cebolinha, pepino e tomate. Esses alimentos não trazem benefícios apenas para a saúde, eles também aliviam bastante o bolso do consumidor. Isso porque a oferta é muito grande e esses produtos acabam saindo mais em conta. O abacate, por exemplo, que está agora na época, costuma custar aí uma média de R$50 a caixa quando não estamos no período da chuva. Agora que há muito abacate no mercado, é possível encontrar caixas a R$35, como essa daqui. Este agricultor conta que o limão baixou bastante o preço. Limão dá bastante nessa época de chuva ou dá o ano inteiro? Ele dá bastante na época de chuva. Ou produz limão? Produz limão. O preço do limão hoje está um preço bem em conta? Tá em conta, né? R$25, né? Barato demais, né? Geralmente é vendida a quanto? Na época da seca chega até 80, 90, R$100 a caixa. Raquel é comerciante e compra frutas, verduras e legumes na Ceasa. Ela sentiu diferença no preço de alguns produtos. A senhora que já deu uma voltinha aqui, o que está valendo a pena comprar? Tomate, o jiló, hortaliças também, né? Comacel, alface, rúcula. Tá com preço bom. E que a senhora levou o tomate cereja? Tomate cereja também tá com preço bom. A senhora, R$3 a bandejinha? R$3 a bandejinha, desse um pouquinho mais graúdo e daquele menorzinho R$4. Mas como é mais difícil para colher, a mão de obra do produtor muito maior, então vale a pena, né? A gente tem que valorizar isso, né? Mas nem tudo está tão em conta assim. Este produtor rural explica que este ano a chuva demorou para chegar, o que atrapalhou o desenvolvimento de algumas frutas. Porque a produção não estava sem água, né? Agora que começou a chover, mas setembro, outubro não choveu nada. Atrapalha bastante? Muito, muito. Goiaba diz que precisa de 18 litros de água por dia, por cada pé. Aí, agora está começando as águas, né? Porque ano passado não choveu nada. Muito escasso, né? E quanto está custando a goiaba? Hoje está cara, média de R$70, R$80 até R$100 a caixa. Tá bom. Geralmente quando tem muito, é média de R$50. Quando tem muito. Nesse tempo, mas como não choveu, por isso que está caro. Pelo menos 20 municípios de Goiás já decretaram situação de emergência e calamidade por causa da falta de chuva. E as altas temperaturas prejudicaram a produtividade da soja. Em Montevidéu, no sudoeste do estado, o cenário não é diferente de outras regiões. Produtores que já colheram tiveram baixa produtividade do grão. Temos relatos hoje que já tem bastante áreas colhidas, tem produtores que relataram de 7 sacas, 20 sacas, 25, 23, 30 e 35. Então, essas variedades precoces que foram fatais, estão produzindo que não cobre custos.
Tem produtor aqui do município acumulando ainda mais prejuízo. Essa soja aqui que está nesse galpão já foi colhida, mas olha só, não serve para comercialização. O destino? Ração para o gado. A gente tentou levar para o armazém, mas o armazém devolveu. E aí a gente agora quer ver se consegue fazer uma secagem nela para estar aproveitando como ração para o gado. Melhor que ir para o lixo. Melhor que ir para o lixo. A colheita da soja não chegou nem 3% da área plantada no Brasil, de acordo com dados da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Até agora, pelo menos 20 municípios do estado já decretaram situação de emergência e calamidade por falta de chuvas e altas temperaturas registradas nos últimos meses. Aqui na região do Montevidéu nós tivemos uma seca muito forte e altas temperaturas que, dependendo da variedade cultivada que foi plantada no início de outubro, pegou numa fase fisiológica que judiou demais, que é um exemplo dessa lavoura aqui que nós estamos. Praticamente não encheu o grão, as perdas são enormes e o grão que está formado não vai ter uma qualidade boa para armazém, vai ser praticamente todo descartado. Em anos aí de carreira, é a primeira vez que você vê uma seca, uma cena, uma situação igual essa? Fazem 32 anos que eu trabalho aqui na região do Montevidéu. Foi a primeira vez que pegou uma seca violenta dessa e com as altas temperaturas que judiou bastante do produtor. O município de Montevidéu não está na lista, mas devido às perdas, o Sindicato Rural da cidade enviou um ofício para a prefeitura solicitando a elaboração de um decreto, devido aos prejuízos já contabilizados por muitos produtores da região. O decreto vem para, às vezes, ajudar o produtor de uma forma, mas junto a instituições financeiras, que às vezes ele não vai colher o suficiente para pagar seus custos de custeio. Aí, com o decreto, o pedido de emergência, ele consegue ir à instituição financeira prolongar seu débito junto à instituição financeira com o mesmo valor de juro, não ficando mais caro, dando assim suporte para que ele continue a sua atividade produzindo resultado positivo como ele tem sempre, todos os anos, produzindo. Mas até agora o documento ainda não saiu. Olha, a gente sabe que é uma situação crítica, né, que realmente tem um impacto muito grande para todo o nosso município e nós estamos preocupados com a situação. O ofício chegou até minha mão e eu pedi mais alguns dados e a nossa equipe está levantando esses dados para que a gente possa, de fato, fazer o decreto de situação de dificuldade que o município está enfrentando. Se a gente não tiver dados consistentes, é difícil fazer um decreto, porque o decreto não é só fazer ele, né? Ele tem que ter validade, ele tem que ser reconhecido. E só no pedido de um produtor, só da gente andar nas lavouras e ver que realmente tem uma perca, não dá condições legais para você fazer um decreto dessa natureza. Então, o que está esperando é simplesmente chegar a esses dados, né? Esse advogado especialista em direito do agronegócio explica que os produtores que tiveram prejuízos com a safra podem tomar medidas jurídicas para amenizar esses problemas. 2% dos produtores rurais, que são aqueles pequenos e médios, possuem hoje o seguro agrícola. 98% não fazem o seguro justamente por burocracia, muitas das vezes quando precisa tem uma dificuldade na hora do acionamento, demora na devolutiva das corretoras, das seguradoras, e isso, eu estou enfrentando um caso nesse momento que o produtor está quase perdendo a janela de plantio porque ele não pode plantar a safrinha porque o laudo pericial feito pela seguradora ainda não saiu. Então, existe uma burocracia ainda muito grande dentro das seguradoras. É importante, diferente dos Estados Unidos, ali, que tem muito incentivo governamental, no Brasil ainda é meio carente. Mas existe ali aqueles 2% que precisa, porque muitas das vezes está condicionado ali até o acesso ao crédito fazer um seguro. Né? Então, existe essa burocracia. Enquanto isso, os produtores aguardam ansiosos pela ajuda do município. O fenômeno El Niño traz preocupação para as lavouras de café. O calorão acima da média pode sim prejudicar a safra. E quais problemas jurídicos os cafeicultores podem enfrentar? Estiagem em regiões de Minas Gerais. Altas temperaturas em todo o estado. Chuvas irregulares e mal distribuídas nas regiões produtoras de café. O clima atual é reflexo do fenômeno El Niño, que deve seguir nos próximos meses no Brasil, impactando as lavouras.
Cafeicultores de Minas Gerais, o estado que mais produz café no Brasil, estão preocupados com a safra 24. Essas imagens foram feitas pelo cafeicultor Tiago, de Rio Paranaíba, Cerrado Mineiro. Ele mostra os chumbinhos no chão e já contabiliza os futuros prejuízos. Em Tapira, Cerrado Mineiro, o cafeicultor Renato também tem vivido o mesmo drama. Ele tem monitorado as lavouras. E a safra brasileira está desse jeito aqui, ó. Caindo no chão, clima extremamente desfavorável. E o que nós queremos é só produção de café, nós queremos produzir. Para este consultor e mentor no agronegócio café, que tem viajado pelo país nas principais regiões produtoras do grão, o mercado segue atento às mudanças climáticas. O mercado do café tem sofrido bastante com as oscilações climáticas, desde a geada. E neste momento, a preocupação está vinculada à recente falta de chuvas, combinada com altas temperaturas por períodos prolongados. A grande dúvida do setor é se o café aguentou bem esta agressão e se conseguirá garantir as safras muito boas que já estavam previstas. Já muitos participantes se preocupam com tais impactos. O fato relevante é que esta agressão, apesar de acontecer de vez em quando, desta vez foi com temperaturas mais altas e fora de época. Nesse tipo de situação, recomendado é ir a campo e sentir direto do pé de café como ele tem passado. Segundo este advogado especialista em agronegócio, é importante que o produtor que tenha tido perdas nas lavouras por conta do clima esteja atento aos negócios firmados para o pagamento em café. Esse tipo de compromisso de pagamento em café, ele sofre impacto climático, mas com possibilidade de alteração das datas de vencimento, é o famoso prolongamento do crédito rural. Então, esse tipo de negociação que é feita, o produtor tem a possibilidade de acionar o seu jurídico, enfim, para que seja elevado essa condição climática por meio de laudo, de comprovação, documentação específica, até as instituições financeiras que fizeram a negociação, a fim de solicitar esse benefício. Tá? Esse benefício é um benefício previsto em lei e tem sim regulamentação para que essas instituições acatem, se comprovado, obviamente, as condições climáticas danosas, que elas acatem, então, essas solicitações de prolongamento, com igual condição de juros, enfim. São condições benéficas e é uma legislação criada para o benefício do produtor. Isso é diferente das outras negociações que são firmadas com cooperativas, com trading companies, com empresas de insumos, enfim. Por quê? Nessas outras negociações, em regra, o que se faz são contratos privados feitos entre o produtor e essas empresas, e aí esses contratos privados, ou cédulas de produto rural, enfim, eles não estão sujeitos à mesma legislação protetiva, e sim a legislação civil, a legislação fora dessa proteção que é criada. Então, nesses casos, o problema climático ele é entendido, na maioria da jurisprudência, como um problema que é comum ao agronegócio e que o produtor, ao firmar essas obrigações, precisaria já ter previsto a possibilidade de acontecer alguma coisa. Outra dica importante é avaliar a cobertura do seguro agrícola. O impacto climático, para quem tem seguro, ele precisa ser raciocinado com certa seriedade. O produtor que teve algum problema, ele precisa logo, de imediato, acionar a seguradora, para que a seguradora faça o laudo in loco e verifique que houve de fato algum problema, se aquilo está dentro da cobertura do seguro ou não. E aí ela dê o parecer sobre o pagamento ou não daquela indenização. E apesar dos impactos já registrados pelo fenômeno El Niño, é preciso avaliar a dimensão das perdas, já que nem todas as regiões foram afetadas. Quem conhece o campo sabe que já aconteceram perdas e que isso gera uma reação em cadeia em qualquer mercado. É preciso avaliar a dimensão dessas perdas e região por região, identificando como cada uma está reagindo e se preparar para as consequências. E a Conab divulgou o primeiro levantamento sobre a safra de café. O ciclo desse ano deve ser 5% superior em relação à produção do ano passado.
No primeiro levantamento do ano, realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a informação da estatal é que 2023 ofereceu condições climáticas mais favoráveis em relação a 2021 e 2022. E, por isso, as lavouras apresentaram recuperação para melhor produtividade. Para a Conab, a safra brasileira de café em 2024 deverá se confirmar como ano de bienalidade positiva, com produção estimada em cerca de 58 milhões de sacas de café beneficiado, 5,5% superior à produção de 2023. A área total destinada à cafeicultura no país em 2024, nas espécies arábica e conilon, é de 2,25 milhões de hectares, com aumento de 0,8% em relação à safra anterior. Para a produtividade média nacional de café, a primeira estimativa indica um volume de 30,3 sacas por hectare, cerca de 3% maior em relação à safra anterior. Na produção por estado, Minas Gerais mostra volume estimado em cerca de 29 milhões e 100 mil sacas, acréscimo de 0,6% em comparação ao total colhido na safra anterior. No Espírito Santo, também há expectativa de crescimento de 15,4% no total, previsto em cerca de 15 milhões de sacas. Já para São Paulo, é esperada uma produção de 5 milhões e 400 mil sacas, crescimento de 7,4% em comparação ao resultado obtido em 2023. Na Bahia, a previsão é de 3 milhões e 600 mil sacas. E em Rondônia, o volume é estimado em aproximadamente 3 milhões e 100 mil sacas de café conilon, acréscimo de 5,1% em comparação à safra passada. A piscicultura vem conquistando incentivos de promoção para o mercado internacional. Inclusive, um acordo foi firmado, olha só. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações, a Arpex, em conjunto com o Ministério da Pesca e da Aquicultura, firmaram uma parceria no último dia 24 de janeiro em Brasília para impulsionar a cadeia produtiva da pesca e aquicultura brasileira no mundo. O projeto prevê desenvolvimento de estudos de inteligência de mercado, além de promoção comercial e posicionamento do Brasil no mercado internacional. O mercado de pescado no mundo é quase a metade da proteína disponível para a população. E aí, as outras carnes, bovina, suína e de aves, para ficar nessas, elas juntas dão a outra metade. E o Brasil participa na bovina 18% do mercado, na suína com 6%, nas aves com 20%. Agora eu estava falando com o Marco Molina no carro, que é um dos gigantes dessa área. Mas quando a gente vai pescar, a gente tem 0,2% de participação do Brasil. Então, isso aqui é uma demonstração de que nós precisamos, devemos trabalhar fortemente esse mercado. A exportação cada vez mais tem se consolidado como uma ferramenta muito importante para a nossa economia. E um projeto busca estreitar a relação de pequenos empresários com o mercado internacional. O programa Exporta Mais Brasil gerou 275 milhões de reais em negócios no último ano. O projeto, que tem como meta impulsionar as exportações brasileiras de diversos setores, passou por 13 estados brasileiros e deve expandir ainda mais em 2024. A ação deve passar pelos estados do Tocantins, Santa Catarina, Piauí, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Amazonas e Pará. O foco está no setor de frutas e derivados, mas os insumos agropecuários, moda, bebidas e materiais de construção também devem ser contemplados. O projeto busca um diálogo com pequenos, médios e grandes empresários que desejam facilitar a entrada de produtos nacionais no mercado internacional. A programação inclui visitas técnicas durante as rodadas, justamente para facilitar a troca de conhecimento. A inscrição da primeira rodada ocorre até 14 de fevereiro e pode ser feita pelo site apexbrasil.com.br. Agora um alerta importante, hein? Uma nova praga ameaça a produção de café no Espírito Santo e na Bahia.
A praga é identificada como uma nova espécie de cochonilha em lavouras de café no norte do Espírito Santo e no sul da Bahia, os maiores produtores da variedade Conilon no Brasil. A cochonilha é uma praga que assombra plantas, podendo deixá-las fracas ou até exterminá-las completamente. O alerta do Instituto é urgente, uma vez que o problema pode afetar toda a cadeia de produção e alterar até a dinâmica de preços do grão, tanto para consumo interno quanto para exportação. De acordo com um dos engenheiros agrônomos do Incaper, responsáveis pelos resultados, o que mais chamou a atenção foi o rápido aparecimento da praga em algumas plantações no Espírito Santo. Em anos anteriores, segundo ele, não houve ocorrências desse tipo de cochonilha e os atuais prejuízos às plantações de café preocupam produtores que vivem dessa atividade econômica. Obviamente que não é motivo para pânico, no setor cafeeiro, porque trata-se de uma ocorrência, primeiro, numa condição ambiental atípica para o período. Segundo, que também existem métodos de controle para este inseto. No Brasil, já houve registros de pelo menos outras 16 espécies da praga, mas os técnicos da entidade alertaram para uma contenção rápida para que ela não se proliferasse de forma acelerada, devido às variações climáticas. Mais comum no tipo Conilon do café, a cochonilha afeta o fruto, o caule, os ramos e as folhas. Com isso, o combate à praga fica mais complicado. De acordo com a nota técnica divulgada, por causa do calor acentuado, as condições ambientais se tornaram mais propícias para que a praga se proliferasse com mais facilidade. Mas apesar da preocupação com a praga, o otimismo do setor permanece. Depois de atingir em 2023 um recorde histórico de exportação de mais de R$1 bilhão só na categoria de cafés e derivados, o Espírito Santo deve fechar 2024 com resultado ainda melhor no mercado cafeeiro. A estimativa feita pela Companhia Nacional de Abastecimento prevê ainda que a safra de café no estado em 2024 deve crescer 15,4%, índice que representa quase o triplo do previsto para o país, que tem aumento estimado em 5,5%. As exportações do agro como um todo no Espírito Santo também tiveram recorde em 2023, somando 2,1 bilhões de dólares, o que equivale a 10 bilhões e meio de reais. Só o café responde por 48,4% do total, seguido pela celulose, que soma 36,3%. A produção de café faz sucesso nas Ilhas Canárias. A região é um dos poucos locais da Europa que tem o cultivo, tanto que atrai turistas do mundo todo. Esse vale, nas Ilhas Canárias, abriga algumas das poucas plantações de café da Europa. O cultivo é tão tradicional que atrai milhares de turistas todos os anos. A região possui cerca de 50 produtores que garantem a qualidade sempre estará em primeiro lugar e não a quantidade. Esse produtor espanhol de 48 anos chama o broto de café de cereja de café, tamanho respeito que ele possui pelo cafezal. Para ele, o café é uma fruta que desenvolve o grão da cereja. A planta começa a produzir a cereja após 3 anos de cultivo. E o cafezal só é considerado adulto após 7 anos. Ou seja, a lavoura requer paciência e boa vontade. Só esse produtor possui 4.000 pés de café e colhe cerca de 4.000 quilos. Mas para conseguir dar conta de toda a demanda, ele chega a comprar de produtores vizinhos do vale. A cada 3 dias é feito de 8 a 10 torras de café, que é relacionado às vendas. Esse número quase nunca muda. A quantidade disponível para venda é quase sempre a mesma, mesmo quando ocorre uma superdemanda. Quanto ao sabor, os visitantes ficam felizes. No geral, o café produzido aqui é descrito como muito puro, forte, mas, claro, não desagradável. Com certeza, uma experiência única para os amantes de café. A gente continua falando de café, mas aqui do Brasil, segundo o relatório do Conselho dos Exportadores, o Secafé, no ano passado, o número de sacas enviadas ao exterior ultrapassou os 39 milhões.
O volume exportado em 2023 é 0,4% menor que o volume embarcado em 2022. Foram 39.247.000 sacas de 60 quilos no ano passado, contra 39.410.000 sacas em 2022. Em receita cambial, o recuo foi de 13% no comparativo anual, com rendimento de mais de 8 bilhões de dólares em todo o ano passado. Os dados fazem parte do relatório estatístico mensal do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Temos que lembrar que o ano se viu com a entrada da safra 23 colhida e realmente foi mais preponderante nos meses de outubro para frente. Outubro e novembro nós exportamos por volta, em ambos os meses, 4,41 milhões de sacas e em dezembro agora 4,12 milhões de sacas, ou seja, se aqueceu. No primeiro semestre nós tivemos baixas exportações, porque nós estávamos na entre-safra de 2 safras baixas. Pós a recorde de 2020, nós tivemos 2 safras baixas, 21 e 22. Portanto, não havia disponibilidade de café. E nós tivemos também as dificuldades logísticas, porque nós poderíamos também, nesse período, analisando o ano como um todo, exportar até 2 milhões de sacas a mais em função dessas restrições que nós tivemos nos últimos meses, principalmente. Em dezembro de 2023, as remessas ao exterior do produto somaram 4.116.000 sacas, gerando mais de 800 milhões de dólares, com destaque para os embarques do café Conilon. Para dezembro, comparando com dezembro de 2022, nós tivemos um crescimento de 27%, exportamos 4,12 milhões de sacas. É o segundo melhor dezembro da nossa série histórica, quando nós tivemos em dezembro de 2020, 4,41 milhões de sacas. Destaque para o Robusta, Conilon, o verde, crescendo 750%, embarcando 527 mil sacas. Crescemos também no Arábica e tivemos um decréscimo nos cafés solúveis. Nos 12 meses do ano passado, o café Arábica foi o mais exportado, com mais de 30.800.000 sacas, o que corresponde a 78,5% do total. Para os cafés canéforas, foram mais de 4.700.000 sacas embarcadas no período, com representatividade de 12%. Na sequência, vem o segmento do solúvel, com mais de 3.600.000 sacas, e o produto torrado e moído, com 50.377 sacas. Apesar dos Estados Unidos seguirem como grandes compradores dos cafés brasileiros, o destaque agora é para a China. A potência asiática ocupava até 2022 a 22ª posição no ranking dos principais compradores dos nossos cafés e saltou no ano passado para a 6ª posição. Inclusive, a China ultrapassou os Estados Unidos no mercado de cafeterias. Segundo a análise do portal World Coffee, a China agora tem 49.690 pontos de venda. Quando olhamos continentes, blocos, países, o destaque está indo para a Ásia. A Ásia tem crescido 46% em representação e hoje é 22,5% de todas as nossas exportações. O que isso também impacta? A Europa representava para nós 52% dos destinos em 2022. Passou a representar 48%. E a União Europeia, que era 47% de todo o volume, hoje está com 42%. Isso para o Brasil é importante, porque nós ganhamos novos clientes e o destaque especial vai para China e também países tradicionais como o Japão, que tem crescido na representatividade. Ainda segundo o relatório do Secafé, os cafés que possuem qualidade superior ou certificados de práticas sustentáveis responderam por 17,8% das exportações totais brasileiras do produto no acumulado de 2023, com o envio de quase 7 milhões de sacas ao exterior. Esse volume representa aumento de 4% em relação ao registrado entre janeiro e dezembro de 2022. São números expressivos que mostram a dinâmica de todos esses novos mercados e que o Brasil atende aos mais diversos e exigentes mercados em tempos de ESG. A produção de cacau na Costa do Marfim e em Gana está baixa e, com isso, os preços seguem pressionados.
Principais produtores de cacau no mundo, Costa do Marfim e Gana estão passando por variações climáticas e oferta insuficiente de fertilizantes. Com isso, a produção da fruta está baixa nesses países, pressionando os preços. O volume de cacau nos portos da Costa do Marfim na temporada foi de 951.700 toneladas até 21 de janeiro, queda de 37% em relação ao mesmo período no ano anterior. A produção interna também deve ter queda. O período seco registrado nos últimos meses levantou preocupações para a formação da próxima safra no Brasil. Técnicos reportam elevado volume de perdas e atraso sistemático no desenvolvimento dos frutos, com perdas estimadas em mais de 30% na próxima safra. Quase 15 mil consumidores, a maioria empresas, já informaram que vão migrar para o mercado livre de energia entre 2024 e 2025. Os dados são da Agência Nacional de Energia Elétrica. A busca por preços mais baixos e uso de energia renovável são alguns dos motivos que levaram apenas no mês de dezembro mais de 1.700 novos consumidores ao mercado livre de energia elétrica, um modelo de negócio que tem atraído os olhares de muitos brasileiros. Nós já temos, o consumidor livre, que é aquele consumidor de alta e média tensão, ele já pode migrar e migra desde do ano 2000. A diferença é que agora os consumidores que têm demanda abaixo de 500 kW, eles podem migrar agora a partir de 24, mas com um detalhe que eles têm que ser representados por um comercializador varejista. Como que esse cliente se identifica como potencial cliente para poder migrar? Ele tem que ser um cliente ligado em média tensão. Média tensão é aquele cliente que tem um transformador, tem uma subestação. O processo de migração não é imediato, por isso quem se antecipa sai na frente. A distribuidora tem um prazo de 6 meses, 180 dias, para poder permitir a migração, fazer essa adequação. Então, quanto mais rápido ele fizer, mais rápido ele vai gozar dos benefícios. Quais são esses benefícios? O benefício principal é que ele pode ter um desconto de até 35% na conta de energia. Nós cedemos para esse cliente, junto com a venda de energia, nós entregamos para ele esse certificado de energia, que é um certificado rastreável. Ele é homologado e também rastreável. Então, dá uma garantia que esse consumidor ele tem uma energia de emissão zero. Hoje, mais de 37 mil unidades consumidoras já estão no mercado livre de energia. A estimativa é que mais 165 mil clientes possam aderir ao novo modelo a partir deste ano. Desde o ano passado, há um grande movimento, seja por parte dos comercializadores varejistas, como também das distribuidoras. Houve toda uma legislação preparada e afeta essa área. Então, desde o ano passado já começaram as adequações, as campanhas, vamos falar de marketing, o preparo dos comercializadores varejistas, porque nós estamos falando de milhares de consumidores. Então, você precisa de ter uma plataforma digital adequada, porque se nós estamos falando dessa quantidade grande de clientes, você não consegue fazer o atendimento a esses clientes no método tradicional. O mercado livre de energia representa o futuro do setor no Brasil? É como a telefonia hoje, você troca de plano, você troca de operadora e você tem uma portabilidade. E isso vai trazer a vantagem de uma redução de custo de energia elétrica para os consumidores. Agora é lei em Goiás, hein? Dia 3 de fevereiro é o Dia Estadual da Pamonha. A Alice decidiu mudar a forma de ganhar a vida há cerca de 4 anos. Deixou um emprego de carteira assinada para empreender junto com o marido, o chefe de cozinha River. Eles resolveram abrir uma pamonharia. Primeiro fazia em casa e fazia as entregas, no centro, nas clínicas e tal. Aí depois eu resolvia sair do serviço e para a gente pegar junto.
Aí a gente foi só tomando gosto, só aumentando, cada dia mais a produção, e alugamos um ponto, ficou pequeno, a gente mudou para o segundo, aí ficou pequeno também, a gente mudou para o terceiro, agora a gente está fixo aqui. Aos poucos o negócio deslanchou e hoje vendem até 600 pamonhas por dia. Isso justifica o movimento intenso por aqui. É a paixão do goiano. E tem outras delícias do milho, como o curau, que vai muito bem de sobremesa. Que hoje eu tinha almoçado, mas geralmente eu costumo almoçar uma pamonha de sal aqui. A pamonha é um prato tão apreciado que ganhou um dia só para ela. O Dia Estadual da Pamonha Goiana foi sancionado pelo governador Ronaldo Caiado e passa a ser celebrado anualmente no dia 3 de fevereiro. A lei que criou a data prevê que seja realizado em Goiânia o Festival da Pamonha Goiana, em comemoração ao início da colheita da safra de milho. Quem gosta de pamonha aprovou a escolha de um dia somente para ela. Vale a pena mesmo ter um dia para comemorar essa delícia de Goiás? Vale, né? Com certeza. E qual é a melhor pamonha? A moda. Além de ser muito apreciada nos sabores tradicionais, a pamonha ganhou novos sabores e combinações. Eu sou goiano e gosto demais de pamonha, seja de sal, de doce, a moda. E com esse cenário rural aqui que lembra tudo da roça, eu vou experimentar uma novidade, viu? Eu confesso que eu não conheço. Pamonha Romeu e Julieta, ou seja, pamonha com goiabada com queijo. Será que essa receita ficou boa? Vou experimentar. Vou te contar, viu? Fica muito bom, realmente combina. É uma pamonha de sal com recheio, então, de goiabada com queijo. Para mim, é novidade. Goiano que é goiano aprecia essa iguaria a qualquer hora do dia ou da noite. E a tradição passa de geração em geração. Você gosta de qual pamonha? Sal. Por quê? Porque é boa. A agricultura, além de nutrir, também tem o poder de educar. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, um projeto ajuda na criação de hortas urbanas e as crianças participam. As mãozinhas cheias de terra entregam o trabalho da criançada. Essa turminha que pega no pesado desde cedo são os alunos do Instituto Misericórdias. Eles têm uma horta onde cada um tem a oportunidade de plantar a sua mudinha. O João e o Luiz estudam aqui e depois que a horta chegou, se alimentam muito melhor. Ajudou muito. Aqui é legal, eu gosto de ficar aqui, colher, comer também, né? Comida aqui é gostosa também. Da salada, da fruta também, aí da comida também. É, meninos, mas não é só a comida que é gostosa. A horta também tem a finalidade de fazer parte da formação educacional das crianças que passam por aqui. Em Campo Grande, são 232 hortas que participam do Agro é Forte e Sustentável. 60 delas são com fim social. E assim funciona aqui no Instituto Misericórdias, onde o projeto há mais de 2 anos funciona, complementando a alimentação dos 65 alunos. E por aqui, eles plantam, colhem e comem. Eles realmente põem a mão na massa. Eles fazem um plantio, eles fazem a regação, eles fazem a colheita e tudo o que é plantado e colhido aqui, eles fazem o consumo e nos finais de semana, sexta-feira, eles levam para casa para ser consumido em casa também esse alimento. O projeto Agroforte e Sustentável é promovido pela Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio. Eles contribuem com a doação de mudas, acompanhamento das hortas e doação do adubo, que vem diretamente do restaurante do Sesc. Todo alimento que sobra lá vira adubo orgânico. Por aqui não tem desperdício. Aqui na sala de compostagem de um dos restaurantes do Sesc, todos os dias são 200 quilos de resíduos orgânicos que vêm num processo de 18 horas nessas máquinas, são transformados em adubo orgânico que vão até as hortas do projeto. No ano de 2023, foram 12 toneladas desse adubo que foram levados até as hortas pela Cidagro. Todo esse processo de transformação fortalece a cadeia produtiva do pequeno produtor. Além disso, contribui para uma cidade mais sustentável.
o SESC não tem desperdício. A gente tem sempre um ciclo de produção, aqui um ciclo um processo de reciclagem, e a gente não tem desperdício e também a gente não joga o lixo da produção na rua. Então a gente mantém a cidade bem organizada, bem limpa, e a gente contribui muito para o meio ambiente aqui na nossa cidade. E o destino deste adubo e projeto de sustentabilidade não é só a horta do Instituto. A iniciativa também funciona em escolas, centros de referência e unidades básicas de saúde. E quem está em casa também faz parte da construção dessa sociedade mais verde. Aponte para nós locais que gostariam de ter a horta, se comprometam em cuidar das hortaliças, e a Cidagro vai estar lá preparando o terreno, oferecendo a plantinha, oferecendo o adubo e assistência técnica para melhorar a alimentação de todos, além de educar a nossa comunidade. Quem ganha com isso somos eu, você e, é claro, as crianças, que falam por si. Sabe, a horta é uma coisa muito saudável, é uma coisa gostosa, que faz boa para a saúde, as frutas dela, os legumes. Então eu amo a horta. Muita gente gosta de começar o dia com um bom queijo. Sabia que o coalho é o mais antigo produzido aqui no Brasil? A tradição vem lá do século XVI. Saiba agora como a produção muda e impacta a vida de pequenos produtores no Ceará. Um lugar onde o alimento do gado precisa vir de longe. Arrastado em carrinhos, rompendo a caatinga, um canto do Brasil onde o sertanejo aprende a tirar leite de pedra. A paisagem da Caatinga impressiona principalmente no período da estiagem, não só pelo visual, mas pelo calorão, mais de 40 graus. Mesmo assim, o sertanejo não se intimida com as adversidades, nem com as condições climáticas. E Jaguaribe já é uma das principais bacias leiteiras de todo o estado do Ceará, com pelo menos 60 mil litros de leite por dia. Quase toda a produção fica por aqui mesmo, vai para as queijarias, o que transformou o município na capital brasileira do queijo coalho. Receitas que atravessam gerações. Minha bisavó passou para minha avó e minha avó passou para meu pai, né? E eles vão fazer queijo, agora vamos começar esse negócio. Aí botou para mim ter essa obrigação de fazer esse queijo. O leite vinha das vacas da fazenda. No começo, a produção era modesta, 2 quilos de queijo por dia. Mas você passava o dia todo trabalhando. Por quê? Porque o modo de fazer era muito mais primitivo, artesanalzinho, a prensa, era a prensinha de fuso, de madeira. Aos 93 anos, Dona Valdete ainda se recorda do trabalho que dava para fazer cada peça de queijo coalho. A gente começava a fazer de manhã, dormia na forma, no outro dia de manhã é que eu tirava para fazer o outro. E foi assim, de peça em peça, que ela viu talento no neto. Ele começou fazendo aqui na minha prensa. Eu deixei de fazer o queijo, aí dei a prensa para ele fazer. Tu investiu em cursos e tecnologia. Hoje, a pequena queijaria produz 7 toneladas de coalho por mês. A produção de leite da fazenda da família já não é suficiente. Depois que o leite chega, assim, de moto, vindo de várias propriedades rurais aqui da região, começa um longo processo realizado com muita dedicação pelo Tom e pela pequena equipe. São muitas etapas que consomem até 12 horas. Há quem faça o queijo coalho com a metade do tempo, mas não é a receita da família, temperada passo a passo, sem pressa. Talvez seja por isso que eles tenham recebido por mais de uma vez o título de melhor queijo coalho do Ceará e um dos melhores do Brasil. E pelo menos aqui na Caatinga, a receita do sucesso é a paciência que leva à excelência. Já no tanque, o leite recebe uma pequena mistura, indispensável para o processo. Isso é uma enzima tirada do animal, o coagulante hoje que está no mercado, um dos melhores que tem. E é por isso que vem o nome queijo coalho. Isso mesmo.
Aos poucos, o leite se transforma. Você pega para fazer o teste. Você pega aqui, ó. Aí você vê ó, que ela sai bem, ó. Aí você vê, ó, tá uma colherzinha firme. Então esse é o ponto de você fazer o corte da massa, você vê, ó? Depois, tu mexe a massa como em uma dança. Demora um bocadinho, mas você vai levando com o tempo e vai dando certo. Com a ajuda do soro que ele tira e coloca novamente na massa em diferentes temperaturas, o queijo chega finalmente a uma consistência gelatinosa. Aqui vale a receita da Dona Valdete, um tipo de arte onde as mãos são indispensáveis. Se você usar um equipamento aqui, você não deixa toda por igual, não. Você deixa uma parte de um jeito, a parte de outro, então você foge do seu padrão. No ponto certo, sem pressa, o queijo vai para as formas e para a câmara fria. Tá vendo aqui, esse queijo foi feito ontem? Ele tá branquinho um pouco assim, isso, e aqui mais amarelinho. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou deixar ele aqui assim, ó. Ele vai amarelar dos lados certinho. No outro dia eu venho, viro assim. Aí eu fico brincando com esse queijo, porque o cliente quer dessa forma. A maior parte da produção vai para São Paulo. O restante é dividido entre remessas para o estado do Maranhão, para a capital Fortaleza e, claro, não pode faltar encomenda para o comércio local de Jaguaribe. Um orgulho para quem começou a fazer queijo ainda menino. Quando meu pai passou essa atividade para mim, a situação era um pouco difícil naquela época, vamos botar 24 anos atrás. O pessoal saía daqui para tentar alguma coisa no sul, em qualquer canto fosse, ia para São Paulo, para ver se conseguia até sobreviver e dar uma dignidade melhor para a família. Aí eu tive a oportunidade de meu pai, vendo aquele fazer aquele queijinho, que era pouquinho, 1 quilinho, 2 por dia, mas eu digo, eu acho que vai dar para ficar por aqui. Eu acho que com esse queijinho eu não vou sair para canto nenhum, não. Eu vou ficar onde eu quero ficar, nas minhas raízes, no meu lugar. Essa edição do Agro Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. E claro, eu espero você no próximo programa, combinado? Até lá! Agro Record News. Oferecimento. Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.